Nós vamos ler João capítulo 3. João capítulo 3. Quero ler com os irmãos até o verso 21. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da madre e renascer. Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. O que não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: Como pode ser isso? Disse Jesus: Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no Filho do unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio aos homens, mas os homens amaram as trevas, e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz, e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, para que veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Oremos. Senhor, obrigado por Tua palavra mais uma vez lida nesta noite. Obrigado por esse texto, ó Deus, que foi inspirado, foi cuidado para chegar até os nossos dias, Senhor. Obrigado, Senhor, por este encontro que Nicodemos teve com o Teu Filho e que pôde ser explicado, esclarecido para nós esta experiência que todos nós precisamos ter com o Teu Filho. E eu rogo a Deus nesta noite que o Senhor nos ajude a entender e a compreender sobre este novo nascimento,
sobre esta experiência de salvação com teu Filho. Dá-nos da tua graça para compreendermos os teus planos e a tua vontade nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Há muitas pessoas buscam igrejas pelos seus motivos mais variados. Questões financeiras, questões conjugais, problemas emocionais. Vários são os motivos que as pessoas procuram uma igreja. Geralmente as pessoas procuram uma igreja em momentos de dificuldade. Momento de dificuldade. E assim, essas pessoas chegando, elas podem conhecer o Evangelho, mas infelizmente o Evangelho hoje tem sido muito pouco ensinado, muito pouco esclarecido nos púlpitos das igrejas. E hoje então nós vemos pessoas que falam sobre tudo dentro dos púlpitos, como ganhar dinheiro, como ficar rico, como ter um relacionamento que você pode, relacionamento feliz, como educar crianças felizes, achando então assim que estão cooperando com a vida das pessoas. Jesus tem um encontro com uma pessoa que é um mestre na lei, Nicodemos. Jesus tem um encontro com uma pessoa que pertence ao Sinédrio, era uma pessoa respeitada dentro do povo de Israel e também na região onde ele vivia. Nós precisamos entender que o Evangelho de João é escrito tratando da última semana da vida de Jesus. Só que ele tem uma linha de escrita não muito cronológica. É uma linha de escrita meio interpolada. Nós vamos ver esse Nicodemos aparecer novamente logo após a morte do Senhor Jesus. Ele vai até Pôncio Pilatos pedir e rogar pelo corpo de Jesus. Só lá na frente que nós vamos ver, depois da morte do Senhor Jesus. Nós vamos ver que esse Nicodemos, no dia em que Jesus vai preso e ele é levado diante do sumo sacerdote, ele está lá e ele fala, mas que mal este homem fez, nós não podemos matar este homem, nós não podemos condená-lo à morte. Então o sumo sacerdote diz, então nós temos que levar ele a Pôncio Pilatos para levarmos o nosso plano ao final. Nicodemos esse episódio está acontecendo aqui exatamente uma semana antes da morte de Jesus. O Evangelho de João não é escrito cronologicamente. Se você pegar no capítulo 2, Jesus está curando. Jesus está transformando a água em vinho lá em Bodas de Caná. Nicodemos não morava lá. Nicodemos morava em Jerusalém. Pertencia ao Sinédrio. Ele era conhecido. Ele tinha um status. Ele era um mestre. As pessoas respeitavam ele por ele ser mestre. As pessoas também respeitavam ele porque ele era uma pessoa de posses. Por isso que ele pôde ir diante de Pôncio Pilatos e rogar pelo corpo de Jesus para que pudesse ser, então, guardado o corpo de Jesus, sepultado o corpo de Jesus. Se ele não tivesse posses, se ele não fosse uma pessoa que gozava de uma pessoa de prestígio, ele não poderia fazer isso. Por isso que, então, ele vai à noite se encontrar com Jesus. E ele vai se encontrar com Jesus porque Nicodemos já está sabendo o que está acontecendo. A vida de Jesus já havia sido declarada. Se você pegar lá em Mateus, que segue a ordem cronológica, e Lucas, que segue a ordem cronológica, você vai perceber, então, que Nicodemos já sabe o que havia acontecido na Judéia e na Samaria. Nós vamos depois, no capítulo 4, é muito interessante, João, a escrita dele, porque João ele está com um tema aqui, que daqui a pouquinho eu vou falar sobre esse tema que ele está tratando aqui. Mas no capítulo 4 ele vai falar da vinda de Jesus, passando por Samaria e para chegar a Jerusalém. Então, ele faz a coisa ao contrário. Ele conta a história antes de ter acontecido. Isso é muito interessante porque quando nós vimos semana passada, quando Jesus sendo apresentado como Logos, como Verbo, como aquele que tira o pecado do mundo, como aquele que tem o poder de transformar as pessoas em filhos de Deus, agora então ele mostra o milagre
o milagre das bodas de Caná, ele é significativo porque ele fala do vinho novo, e o vinho novo significa a representação da vida de Jesus, e agora ele está querendo dizer o que isso significa para a vida humana. Aqui em João 3, ele apresenta claramente, o evangelho de Jesus não é para destruir o ser humano, pelo contrário, é para a salvação do ser humano. Por isso que ele vai nos dizer aqui que ele não veio para destruir, mas ele veio para salvar. E ele fala isso para quem? Ele fala isso para Nicodemos. Por quê? Porque Nicodemos é um fariseu, é um mestre. E os fariseus, eles ensinavam o quê? Que o Messias que ia vir, ele ia vir com poder político, com poder bélico. E não é esse o evangelho. O evangelho é outra história. O evangelho de Jesus é apresentado a Nicodemos por João e mostrado por João, e no final nós vamos ver que esse Nicodemos, ele teve uma vida transformada, porque agora ele vai à noite, ele vai com medo de ser identificado, de se encontrar com Jesus, ele vai com medo porque lá no Sinédrio eles já tinham discutido como iriam destruir e como Jesus iria ser morto. Então eles já estavam dentro de uma armação política, social, para a morte do Senhor Jesus, e Nicodemos então sabe, por isso que ele vai à noite, porque ele tem medo de se encontrar com o revolucionário, ele tem medo de se encontrar com aquele homem que está trazendo problema para o Sinédrio, que está trazendo problema para a cidade, que está trazendo problema também para o Império Romano. Então, ele vai à noite, ele chega à noite, e Jesus então diz a ele claramente por que ele está ali. É a primeira coisa que Jesus diz: eu sou realmente o Messias. Essa é a primeira afirmação que ele diz aqui para João. Ele diz que ele é o Messias. Ele é aquele que veio. Ele é aquele que veio para trazer a salvação. Mas ele veio para trazer qual salvação? O evangelho da salvação em João capítulo 3, ele tem uma definição: transformação, novo nascimento. É isso que é o evangelho. Nesse encontro que ele tem com Nicodemos, ele diz o seguinte: você se julga ser mestre, mas você não entende as coisas que você lê. Você não entende o ensino que foi dado desde os profetas. Você não entende, porque você se alimenta da religião, mas não se alimenta da fé. Não se alimenta da esperança verdadeira que está em Deus. Ele é o Logos. Ele veio, ele é o Evangelho, ele é a nova aliança, que significa uma nova experiência com Deus, a verdadeira experiência com Deus, a experiência de que agora eu, nascido da carne, eu vou ser nascido do Espírito. Essa experiência de novo nascimento é uma experiência com o Espírito Santo de Deus. O que é nascido é da carne, mas o que é nascido do Espírito é do Espírito. Agora vamos entender o que significa esse novo nascimento. Vamos compreender então o que Jesus está dizendo. Porque para Nicodemos ele fala: eu tenho que voltar lá para o ventre da minha madre? Como que eu vou voltar? Como que é esse nascer de novo? O que o Senhor está querendo dizer sobre isso? João vai nos responder isso lá no capítulo 16. Vamos um pouquinho mais adiante e você vai entender o que significa este novo nascimento aqui no capítulo 16 de João, quando ele diz assim, a partir do verso 5: agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta para onde vais? Porque falei estas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu enviarei.
Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. E olha Jesus falando de nós, verso 12. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu, por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Mais um pouco e já não me verão, um pouco mais e me verão de novo. O que Jesus diz aqui para Nicodemos que ele não compreende sobre o novo nascimento? O novo nascimento é uma experiência com o Espírito Santo de Deus. O que é essa experiência com o Espírito Santo de Deus? É a experiência de que um homem vai reconhecer de que ele é um pecador. Ele, o seu pecado, a sua transgressão, a sua falta de amor a Deus, o afasta de Deus. E o afastando de Deus não é porque Deus se afasta de nós, somos nós que nos afastamos de Deus, porque Deus é santo. E Deus sendo santo, nós não podemos estar próximos dele. Eu não sei se você teve essa experiência na sua infância, mas a gente que é mais antigo, não existia máquina de lavar, né, Paulão? Na sua casa tinha? Tinha não, né? Quando a gente era mais novo não tinha máquina de lavar. Eu me lembro que a minha mãe lavava aqueles lençóis na mão. Aí ela falava, chamava eu e meu irmão, vem aqui torcer. E a gente brincava de torcer lençol. Aí no final ela falava, agora estende lá no varal. E estende para ele ficar retinho. Aí depois ela ia lá verificar se as pontas estavam certinhas. Ela falava que se vocês estenderem direitinho, vai ficar fácil para mim passar depois. Como a vida era difícil, né, irmãs? A vida era muito difícil. Quando nasceram os meus sobrinhos, já não existia mais fralda para se lavar. Aliás, só o primeiro sobrinho que ainda tinha. Aí quando nasceu a Ana Luísa, aí ela teve alergia à fralda. Aí o médico falou, vocês vão ter que usar só fralda de pano. Aí eu falei, não, tudo bem. Aí a Soraya virou e falou assim, como que coloca fralda de pano, Carlos? Como que prende isso? Eu falei, eu te ensino. Eu fazia uma dobra lá que ficava mais reforçada. Ela falou assim, até essa dobra mais reforçada, você sabia? Eu falei, a gente aprendeu cuidando dos sobrinhos, que eles iam para lá, a gente trocava fralda, essas coisas. Por que eu estou dizendo isso? Porque o lençol branco, o que deixava minha mãe com raiva, é quando o vizinho do lado resolvia queimar as folhas que caíam do pé de manga. Batia o vento, o lençol ficava manchado, com aquelas manchinhas pretas. É assim o pecado. Nós vivemos e muitas vezes nós não conseguimos enxergar o nosso pecado. Mas o Senhor, o nosso Deus, Ele enxerga o nosso pecado. Porque para nós são pequenas manchinhas, são pequenos equívocos, são pequenos erros, lapsos, que se falam muito hoje. Tudo isso tem um nome: pecado.
E o novo nascimento é essa identificação, essa realidade de que eu sou um pecador. Eu sou essa manchinha que suja, que marca, e que por isso eu não posso entrar na presença de um Deus santo. Você quer entender um pouco mais sobre isso? Se você quiser hoje marcar uma reunião com o governador, o presidente, um dos ministros do Supremo Tribunal, ou um dos desembargadores aqui da nossa cidade, existe um protocolo que você só vai poder entrar se você entrar com roupa social, tanto para homem quanto para mulher. Você não vai poder entrar lá de qualquer forma. E tem muitas pessoas que acham que pode se relacionar com Deus de qualquer forma e de qualquer maneira. Não é que Deus está interessado em olhar para a roupa que você vai vestir. Não é esse o protocolo com Deus. O protocolo com Deus é se você entende o grau que representa os teus pecados diante de Deus. Se você compreende as tuas falhas, se você compreende isso que você quer ficar domesticando como lapsos, como questões, se você compreende que isso se chama pecado e que isso te afasta da glória de Deus, isso te afasta do amor de Deus, isso te afasta da grandeza de Deus, isso te afasta inclusive da presença santa de Deus. O novo nascimento é esse reconhecimento. Eu sou um pecador. Eu sou um miserável pecador. Mas essa notícia hoje, as pessoas não querem ouvir mais. As pessoas não aceitam ouvir mais. Mas é essa notícia que vai fazer a mudança na sua vida. Se você quer a verdadeira notícia, é essa. Somos pecadores, nascemos no pecado, carregamos essa mancha. Pode ser uma mancha pequena. Para mim e para o meu irmão, a gente pegava aqueles lençóis, já estava seco, dava uma batidinha e usava eles de novo. Mas para minha mãe não, eles estavam sujos, requereria que lavasse eles novamente. Requereria todo aquele esforço, todo aquele trabalho, para que aquele lençol branco ficasse realmente branco. Eu não sei porque as mulheres têm essa capacidade de enxergar várias cores. Os homens não são assim, irmãs. Azul é azul, né? Pronto. Verde é verde, não é, Vinícius? As minhas filhas falaram, eu vi uma cor, eu falei para elas assim, irmão Ricardo, eu falei assim, isso é um cor de rosa. Que é isso, pai? Isso é pink. Eu falei, pink? Pink é cor? É cor, pai. Deixa eu te mostrar, está aqui, foram lá me mostrar. Eu olhei, eu falei, isso é cor de rosa. Homem não tem essa... Homem é meio monocromático, irmãs. Ele não enxerga essas coisas. Mas as irmãs enxergam. E essa é qualidade, é uma coisa fantástica de que Deus faz. Para minha mãe, aquele lençol estava sujo. Para mim e para o meu irmão, não estava sujo. Às vezes, para nós não estamos sujos. Porque às vezes a gente tem uma síndrome de autojustificação. Mas eu sou honesto. Eu tenho um bom nome. Eu represento bem as pessoas. Eu sou reconhecido. Eu sou inclusive quisto pelas pessoas. As pessoas até vêm me procurar. É isso que Nicodemos está falando aqui. Eu sou assim. Uma autojustificação. Mas Jesus diz para ele, se você não nascer de novo, você não verá a vida eterna.
você não receberá a vida eterna. E Nicodemos pergunta, então, como? Como que eu posso obter a vida eterna? Se a nova conversão é uma experiência verdadeira com o Espírito Santo, uma experiência que nos leva ao arrependimento, à confissão de pecados, para então sermos transformados, essa experiência com o Espírito Santo, ela passa pela experiência de confessar o nome de Jesus Cristo. Não é mais a mera religião. Querido irmão e querida irmã, quero te dizer em nome de Jesus, você não precisa vir à igreja para receber uma bênção. Venha à igreja porque você entende que aqui é um local onde você vem adorar a Deus, o único e verdadeiro a Deus. Você não precisa vir aqui para querer fazer uma troca com Deus. Não venha por esse motivo. Venha aqui porque você entende que você reconhece quem é Deus e que você necessita de Deus. E você reconhece que a vida que você tem para viver está em Deus. E por isso então você vem buscá-lo, você vem compreendê-lo, você quer andar com Ele, você quer viver com Ele. E que por isso então você vem à igreja, o adora. Mesmo com as suas imperfeições, mesmo com as suas dificuldades, mesmo com as suas falhas que aconteceram, os deslizes que aconteceram na tua semana, porque quando você vier aqui, você vem agora no nome de Jesus, e Ele diz aqui para nós então, a experiência é novo nascimento, e o novo nascimento ocorre quando Jesus, ocorre quando você crê que Jesus é a solução. Então, o nosso desafio para entendermos o novo nascimento significa uma experiência de crer em Jesus Cristo e receber ao Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo habitando em nós nos leva ao arrependimento, nos leva ao aprimoramento, nos leva a reconhecer nossas falhas, nossos erros, e aí Ele nos leva a chegar em casa e você olhar para sua esposa e falar, meu bem, você me perdoa porque eu fui errado, eu pequei contra Deus e pequei contra você. E requer também as irmãs também chegarem e falarem isso, meu bem, eu pequei também, eu pequei contra Deus e pequei contra você. Porque o que resolve a vida humana é Jesus Cristo. Crê no Senhor Jesus Cristo. Nicodemos chegou diante de Jesus, achando que ele era uma pessoa boa, autojustificável, pelo fato dele ter prestígio, pelo fato dele ensinar a lei, e ele, nesse encontro ele chega a uma conclusão: eu não sou nada, eu sou um completo fracasso, porque diante de Jesus, essa é a verdadeira experiência da salvação. É quando a gente chega à conclusão: eu sou um completo fracasso sem Jesus. Não é a religião, não são os meus méritos, não são os meus acertos, não são os meus erros, é Jesus, é crer nele, buscar a Ele. Por isso então, que quando nós lemos esse texto e chegamos a essa compreensão do que significa essa experiência com o Espírito Santo, e compreendemos essa experiência com Cristo Jesus, desse crer e confiar em Jesus, desse crer e começar então a andar com Jesus, nós vamos entendendo então, que a gente às vezes precisa mudar. E a gente vai mudando, não pela nossa força, mas é porque nós estamos buscando a Deus, adorando a Deus, vendo a glória de Deus, vendo a luz de Deus, vendo o poder de Deus, vendo e entendendo cada vez mais da graça de Deus, vendo e compreendendo cada vez mais do amor de Deus. E quando nós olhamos para nós chegamos à conclusão: vamos sendo transformados. O Espírito Santo vai nos transformando. O Espírito Santo vai nos amoldando a Jesus Cristo. Por isso que esse tema
quando eu li a primeira vez, eu já fiquei apaixonado. Jesus Cristo é a única esperança. Não é a religião, não é o seu dinheiro, não é o seu trabalho, não é o seu status social, é Jesus Cristo. Todas as vezes que nós tentamos colocar a nossa vida em uma dessas coisas, fracassaremos. Agora, eu gostaria que você percebesse 3 coisas que mudaram na vida de Nicodemos. Por isso que eu fiz questão de falar para você dessa experiência de Nicodemos depois. Nicodemos, a partir desse encontro, ele começou a mudar. Ele esteve presente quando Jesus derrubou os mercadores, as mesas dos mercadores, soltou os animais. Ele ficou sem muito compreender o que estava acontecendo, mas reunido lá no Sinédrio, eles falaram: está vendo? Ele só é um baderneiro, não tem nada na cabeça dele. Nicodemos, observando, deve ter permanecido em silêncio. Mas depois, quando Jesus ele entra montado em cima de um jumento, Nicodemos estava lá dizendo: Hosana, aquele que vem em nome do Senhor Jesus. Porque numa noite ele estava lá e ele foi ao Senhor Jesus. E ele entendeu então: o meu status, a minha posição, não representa nada diante de Deus. O que representa é Jesus, porque Ele é o Filho de Deus. Ele é a salvação. Quando Jesus vai ser acusado, e ele se levanta e intercede por Jesus, ele deixa de ser o completo medroso, o completo agente secreto do céu, e se torna agora um verdadeiro discípulo de Jesus. E ele agora diz para aqueles homens: nós não temos autoridade, nós não podemos matá-lo, nós precisamos levar ao Sinédrio. Porque naquela reunião, o que eles queriam era já apedrejar Jesus ali e matá-lo ao apedrejamento. Era assim que era consumado esses assuntos, mas não. Só eram presos aqueles homens que de fato eles atentavam contra o Império Romano. Jesus não fez isso. Jesus ele só atentou contra a religião, contra a falsidade, contra a mentira, contra a hipocrisia, contra estas coisas. E ali então ele vai, intercede, ele vai lá diante de Pôncio Pilatos, e Pôncio Pilatos fala: mas eu não tenho com quem matar esse homem. Já sei. Tem o Barrabás, que é o pior de todos. Agora vai chegar a festa, vamos ver quem eles vão querer. Aquela multidão então ovaciona: solte Barrabás e crucifica Jesus. O novo nascimento nos leva a uma mudança de atitude. Ele acompanha Jesus na noite de sua quarentena, ele acompanha Jesus até o Gólgota. Ele sai do Gólgota e ele vai agora diante de Pôncio Pilatos e fala: eu sou membro do Sinédrio. Pôncio Pilatos deve ter olhado para ele e falado assim: mas como assim? Vocês que mandaram eu matar? Deixe ele ser comido pelos corvos. Não. Dê o corpo. Ele não fez mal ao Império Romano. Aí ele volta, junto com Arimateia, pega o corpo do mestre e coloca na cova. O novo nascimento nos leva a novas atitudes, nos leva a novos posicionamentos. O novo nascimento verdadeiro e genuíno é o reconhecimento dos nossos pecados para com Deus. Nos arrependemos e vai nos levar a mudanças de atitude.
mudanças de posição. Por isso que eu acho que, para mim, e para o meu ministério, e enquanto eu estiver vivo, eu só quero anunciar: Jesus Cristo é a solução, é a única esperança, é a única coisa neste mundo que pode mudar este mundo, porque Ele é a boa nova deste mundo, é Jesus. A minha esperança é essa, o meu engajamento é esse, a minha vida, eu quero viver os meus dias anunciando isso, porque eu já vi, eu presenciei, eu conheci homens, mulheres, que estavam presos numa sarjeta de pecado, que estavam presos em vícios terríveis, que cometeram as coisas mais atrozes da vida, mas ao conhecer o nome de Jesus e confessar o nome de Jesus, eu vi alcoólatras se transformarem em homens sãos para a glória do Senhor Jesus. Eu vi pessoas que eram mentirosas se transformarem em amigos da verdade. Eu vi estelionatários, pessoas terríveis que se tornaram as pessoas mais honestas para frente. Eu vi pais que cometeram coisas terríveis que se tornaram os melhores homens para os seus filhos e para as suas esposas. Eu não sei você, mas eu sei que o Evangelho é o poder, verdadeiramente Ele é o poder para a salvação e para a mudança de todo aquele que nele crê. Feche os seus olhos. Eu só tenho uma pergunta para você nessa noite. Você já nasceu de novo? Você já tem essa experiência de crer em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Eu quero te dizer, entrega hoje o teu caminho a Ele, entrega hoje a tua vida a Ele, deixa o Espírito Santo agir dentro de você, deixa o Espírito Santo transformar a sua vida, transformar a sua estrutura, os seus conceitos, o seu caminhar. Jesus é a verdadeira solução para tudo aquilo que você está procurando para a sua vida e para a sua alma. Será que existe alguém aqui nesta noite que quer realmente entregar a sua vida a Jesus Cristo? Começar uma nova vida com Jesus? Ou talvez você hoje queira dizer que você quer renovar esse compromisso com Jesus, renovar essa sua experiência com Jesus. Às vezes na vida a gente vai se acostumando com tantas e tantas coisas, mas a gente precisa entender, o Evangelho de Jesus nos torna novos homens, novas mulheres, para vivermos para o reino de Deus, para a glória de Jesus. Pai, eu quero agradecer ao Senhor por Tua palavra, eu quero agradecer ao Senhor por esse texto tão profundo e tão maravilhoso. Eu venho rogar ao Senhor, ó Deus, pela vida de cada um que está aqui nesta noite, que está acompanhando pela internet, que cada um aqui realmente, ó Deus, possa ter essa verdadeira experiência com o Senhor, uma experiência de fé e a experiência de novo nascimento com o Senhor. Essa experiência que muda a nossa estrutura, que muda os nossos conceitos, que muda o nosso viver. Que ainda hoje, ó Deus, cada um possa tomar essa decisão diante do Senhor, de viver para o Senhor e declarar que crê que o teu Filho, Jesus Cristo, é o único e suficiente Salvador de suas vidas. É assim que eu oro a Ti nesta hora, em nome de Jesus. Amém.